Boa tarde, meu povo querido. Mais uma vez a gente começa aqui a nossa aula de biologia, né? Dos segundos anos. Espero que todo mundo esteja bem. Essa aula aqui no modo remoto assíncrono, né? Então, para aqueles que não assistirem lá no Google Meet, tem condições de assistir por aqui, pelo YouTube, né? Então, desde já agradeço a presença de todos. Assistam às aulas, façam as atividades para se ter nota. Então, todas as atividades agora estão sendo postadas tanto no Aluno Online como no Google Sala de Aula, que fica bem mais fácil para vocês pegarem essas atividades, como no WhatsApp. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, né? Já que você não teve esse momento no Google Meet para tirar dúvida comigo. Então você me encontra lá no privado, tá certo? E vamos iniciar porque a nossa aula de hoje fala sobre os reinos, né? Então vamos dar continuidade a esses reinos, certo? Então, é a aula 7, característica dos reinos, Monera, Protista e Fungi, das páginas 21 a 44 do seu livro didático, certo? Continuando. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender a importância da classificação dos reinos, entender que cada reino tem sua característica específica, trabalhar com as diferenças entre reinos, compreender a classificação, o conceito de cada reino e compreender também a sua fisiologia, como ele é formado, que estrutura esse animal ou esse ser de cada reino, certo? Então a gente viu nas aulas, passando para frente, que nós temos 5 reinos, né? O primeiro reino, como a gente viu, é o Monera, que é o reino das bactérias. O segundo é o reino protista, que surgiu a célula eucariótica. No Monera a gente tinha a célula procariótica, que foi a primeira célula, e essa primeira célula era desorganizada, só tinha um material chamado RNA, né? Então era uma célula simples, né? Então esses seres eram muito simples e todos nasceram da água, na teoria da evolução química, visto lá no primeiro ano. No segundo reino começou a diversidade, porque lá no protista, pessoal, aquela célula simples, ela separou o material genético, esse material genético ficou separado através de uma pequena cápsula, de uma pequena bolsa, que deram o nome de núcleo, carioteca, e dentro se formou o DNA, que guardou e preservou as características genéticas daquele ser. Daí cada ser foi evoluindo e criando a sua diversidade genética. Então, a partir do segundo reino, todos os outros seres foram formados de célula eucariótica, porque na célula eucariótica tem tanto o RNA como o DNA. E o DNA é que traz as informações genéticas. Você é formado pela célula eucariótica, certo? Diferente do primeiro reino, que era tudo uma cara parecida, mas vieram de uma célula procariótica, certo? E daí começou a diversidade. Reino plantar, animalia, fungi e protista. No protista a gente vê outras algas, né? Então nasce a primeira alga no Monera e depois começa a surgir diversidade de algas, começa a surgir as plantas e as suas diversidades, os animais também e aí os fungos também, né? Que a gente vai ver. Então hoje a gente vai trabalhar só com 3 reinos, certo? Na próxima aula a gente trabalha mais. Nós temos aqui o primeiro reino, Monera, que foi uma célula procariótica, como eu falei, a célula simples, que só tem o RNA. O segundo reino foi o protista, e daí surgiu a diversidade genética dos outros seres, porque continha material eucariótico, de uma célula organizada, né? Que tinha núcleo, citoplasma, parede celular, complexo golgiense, e assim por diante, certo? Era uma célula mais complexa e organizada. Aí surgiu toda a diversidade que a gente tem hoje em nosso planeta. Passando para frente. Então, numa escala de evolução, a gente viu nas últimas aulas falando sobre árvore filogenética em taxonomia e também falamos sobre cladogramas. No caso aqui é uma árvore filogenética, porque tem vários seres diferentes, né? Nesse caso, começou pelo primeiro reino, que foi Monera, onde tinha a célula procariótica.
Depois, houve uma evolução, aqui o nó de evolução, é quando acontece algo no meio, né? A temperatura, a alimentação, modificam aquele ser que está no planeta e ele acaba evoluindo, né? Então, nesse caso aqui, no primeiro nó de evolução, surgiu a célula eucariótica, que é a célula que até hoje é a desenvolvida, né? Que trouxe essa diversidade genética. Para depois surgir os outros reinos, né? Surgiu plantar e fungo e animália. Os fungos são os cogumelos, é aquele bolozinho de pão que vocês têm, né? Quando deixa o pão há muito tempo, ele vai ficando verde, com branquinho, bolo de pão. Ou deixa uma fruta apodrecer, uma laranja, ela vai ficando esbranquiçada e depois esverdeada. Ali é bolô. Também vem do reino fúngico. O fungo está aqui no meio porque antigamente não sabia se ele era planta ou se ele era um animal. Então ele não tinha ainda uma classificação definida. Aí então, depois dos estudos, viram que foi necessário criar uma classificação para os fungos, porque eles tinham características exclusivas deles, certo? Continuando. Próximo, aí eu trouxe uma tabela para vocês, certo? E essa tabela, pessoal, ela traz as características e diferenciações de cada reino que a gente estava vendo. Então, a primeira aqui, nós temos o Monera, aí nós temos aqui tipo de célula, organização celular, tipo de nutrição, interação dos ecossistemas e exemplos. Aí no reino Monera, é um ser procariótico, quer dizer, ele veio daquela primeira célula. Segundo, ele é um ser unicelular solitário ou formado em colônia, quer dizer, ele vive sozinho, aquela célulazinha, ou senão ele se junta com várias outras células, que é colônia. O tipo de nutrição é o autotrofismo e o heterotrofismo, também já falamos sobre isso. Autotrófico é aquele que produz o seu próprio alimento. Exemplo, as plantas. Elas retiram do sol e dos nutrientes, né, sais minerais tirados da água, na terra, e transformam em alimento químico. Né, que eu até falei aquela palavra biogeoquímio fotossintetizante, ou palavra grande, que fala que com a luz do sol, os nutrientes daqui, ele transforma tudo isso em alimento para poder sobreviver. Então, eles são considerados produtores, né? As plantas. Aí nós temos também seres heterotróficos. O que são heterotróficos, no caso? São aqueles seres que precisam de um outro ser para poder se alimentar. Nós temos, por exemplo, os seres humanos. Os seres humanos não precisam comer plantas? Não precisam comer outros animais para tentarem sobreviver? Então, eles são considerados heterotróficos. Heterotróficos são todos aqueles que precisam de um outro ser para alimentar. Autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. No caso deles aqui, ele faz a fotossíntese, como a gente já viu, e a quimiossíntese ele tira de outras substâncias químicas. Ele transforma, né, substâncias químicas. E nesse caso aqui, a absorção, ele retira, né, ele puxa, né, o alimento, ele não come, ele puxa, certo? São produtores, fabricam seu próprio alimento, e microconsumidores, consomem poucos, mas consomem, né? Então, no caso, são heterotróficos. E as bactérias, né? Por exemplo, nos danônios tem a Casei shirota, que é um tipo de bactéria, que auxilia no processo da digestão. Nosso estômago é necessário bactérias para poder fazer essa digestão. Se também a gente tiver bactérias em excesso, pode causar doenças como a disenteria, né? Você ter que ir no banheiro toda hora e começar a passar mal, ou se não, ânsia de vômito, né? Mas é devido ao excesso de bactéria. Então a gente tem que ter cuidado. E bactéria também mata, como também tem a do botulismo, né? Que é encontrado nos animais, nos produtos enlatados, com embalagens amassadas, perfuradas. Essa bactéria ela faz com que a pessoa tenha uma paralisia e morra dentro de 72 horas. O corpo vai paralisando.
Então tem bactérias boas e bactérias ruins. Bactérias boas fazem aquele processo de decomposição do leite, de transformação do leite, transformar o leite em iogurte, em queijo, em coalhada, né, que é tão bom, né? Então, as bactérias têm um lado bom e também tem um lado ruim. Decompõe matéria orgânica, né, ajuda no processo. Já no protista, ele já vem com a célula eucariótica, quer dizer, a célula que é organizada e tem núcleo, né, e tem RNA, DNA. A maioria é unicelular, quer dizer, uma única célula, solitários ou em colônias multicelulares. Ele pode ser muitas células, por exemplo, nós somos um corpo multicelular, né? Porque somos formados por várias células que formam o nosso corpo. Nós somos formados por milhões, bilhões. Então, no protista também tem seres multicelulares, mas também tem seres unicelulares. Podem viver solitários ou em colônia, pode viver sozinho ou em grupo. Aí o tipo de nutrição é autotrofismo também, né? Produz o seu próprio alimento. Ou se não, heterotrofismo, por absorção e ingestão. Então ele pode retirar, como numa forma de sucção, né? Ou se não, ele pode ingerir, engolir, englobar, comer. São produtores macroconsumidores, macroconsumidores e microconsumidores. Eles podem se alimentar com bastante ou pouco e pode também produzir seu próprio alimento. Algas, amebas e paramécias são uma das características. E o último, o fungo, ele é eucariótico e a parede celular dele existe uma substância chamada quitina. Para quem não sabe o que é a quitina, ela vem da queratina que fabrica a nossa unha. Né? Então, o corpo dele é formado com essa substância. Né? Então, ele, por exemplo, se ele se molhar, ele não absorve... Ele absorve internamente através da alimentação, mas ele se molhar ele não vai absorver pelo corpo, certo? Porque ele é forrado, né? A nossa unha também não absorve. A maioria é multicelular, diferenciação de células reduzida, heterotrofismo, quer dizer, precisa de um outro ser para poder alimentar, ele é o único que não tem autotrofismo. São microconsumidores, consumem pouco e são leveduras, cogumelos e bolores, certo? Continuando, se tiverem alguma dúvida, vocês me chamem lá no privado do WhatsApp, não esqueçam, né? Primeiro reino que a gente vai ver. A gente já viu algumas coisas, eu vou acelerar aqui porque a gente tem pouco tempo. Então, eu trouxe o mapa mental porque fica mais fácil da gente se lembrar dessa leitura biológica, certo? Reino Monera, como eu estava falando, heterotróficas, né? E autotróficas também, né? Então, nesse caso aqui, ó, autotróficas e heterotróficas. Então, já falamos o que é heterotróficos e autotróficos. Unicelulares e também são procariontes, vem da primeira célula. Parede celular, que é um revestimento, né? Como tem nas plantas. Flagelo é tipo um rabinho que serve para ele locomover. Fímbrias são tipo pelinhos para ele identificar o alimento que está dentro da corrente sanguínea ou de qualquer lugar onde ele está, na água. Diplococos é a formação do corpo, a estrutura dele que a gente vai ver já já. Diplococos, estafilococos, streptococos são formações dele. E aqui também são formações, no caso, cocos, vibriões e bacilos. Quando fala aeróbios e anaeróbios, ele chega na questão da respiração. Aeróbios precisam de oxigênio para sobreviver. Nós somos seres aeróbios. E uma bactéria ela pode ser aeróbia também, ela precisa de oxigênio para sobreviver. Aí também tem bactérias anaeróbias. O que é que eu falei para vocês? Quando aparece um A na biologia, na frente da palavra, é a negação daquilo que eu estava falando. Então, se aeróbios precisa de oxigênio, anaeróbios não precisa. Então, tem bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver. Exemplo, a bactéria que faz a fermentação do vinho. Ela não precisa de oxigênio para sobreviver. Quando você abre a garrafa,
Aí o que acontece? O vinho começa a apodrecer porque entra as bactérias aeróbias dentro da garrafa. Quando ela está lacrada, aí só sobrevive as bactérias anaeróbias que vai fazer aquela fermentação para o vinho ficar envelhecido e encorpado, e não suco de uva. Por isso que garrafa de vinho, de óleo, né, como azeite, tem que guardar em locais escuros e o recipiente fechado para que ele não perda suas propriedades nutritivas, tá certo? Então falei das bactérias. Eles podem ser usados na fermentação láctea, para a formação de leite, de iogurtes, como eu falei. Ele também está presente como doenças, né? Se você pegar uma bactéria como aquela do botulismo que eu falei, ele ajuda no processo de decomposição. Por exemplo, todo alimento que você come, o seu intestino não é formado só de ácido. O seu intestino também ele tem bactérias que auxiliam no processo de decomposição dos alimentos. Além do ácido clorídrico e o ácido entérico no seu estômago, ele tem bactéria, né? Por isso que quando a gente come, por exemplo, um Danone, alguma coisa assim fermentada, aquelas bactérias que fermentou o Danone vai ajudar no processo de decomposição desses outros alimentos que você come, né? Que é a chamada caseia shirota. Então é uma bactéria boa. Na indústria farmacêutica também tem, na indústria química também para fermentar, na engenharia genética também tem e na fixação do nitrogênio nos legumes, né? Então quando você tem leguminosas como, por exemplo, uma batata, aí a batata às vezes sai meio deformada com um tumorzinho, ou se não uma cenoura ou qualquer leguminosa, ali é a fixação do nitrogênio na planta, para que ele possa se desenvolver, certo? E ele pode fazer dois tipos de reprodução. Sexuada, quando há o ato sexual, então duas bactérias se juntam, trocam o material genético para poder surgir nova bactéria. Né? O ato sexual, como tem entre homem e mulher. E a assexuada é quando não precisa do ato sexual. Como eu falei na biologia, o A representa o contrário. Então ela tem os meios, né? Por conjugação, se junta, troca o material, se dividem. Transdução, né? Elas podem se juntar em uma T e transformação, uma pode se transformar para surgir novas. E nós temos no meio assexuado por cisparidade ou divisão binária. Quando você corta, nasce duas. Quando corta, nasce quatro. Então aí pode acontecer por divisão binária ou cisparidade na assexuada, aquela que não tem o ato sexual. Aí eu vou mostrar alguns tipos de bactérias. Como eu falei para vocês, as bactérias são muito parecidas. Então, os diplococos são duas bolinhas. O coco é só uma bolinha. Staphylococcus é a união de bolinha. Ó. Sarcina, tétrade, streptococcus. Então, eles têm praticamente as mesmas características, as mesmas formas. Depois eles evoluíram e foram para cianobactérias. Aí surgiu os bacilos, certo? Então, bacilo é esse que tem forma de bastão. Depois surgiu esse aqui, por exemplo, que tem os flagelos que servem de locomoção. Aí depois eles foram melhorando, certo? Aí criaram locomoção, criaram... tá aqui, ó, do botulismo que eu falei, que ela tem um endosporo, ela tem dentro dela, ela solta um esporozinho, como uma planta, né? E aí contamina a pessoa e mata. O vibrião da cólera também ele é rápido em matar, né, se a pessoa não tiver cuidado. Então tem que... Eles vieram de uma família igual, todos vieram da água e todos pertencem ao reino protista. Vamos passar adiante. Se tiverem dúvida, depois vocês me perguntam lá no WhatsApp, no privado. Nós temos aqui o reino protista. O reino protista, ele já foi uma evolução, né? Ele veio de uma célula eucariótica. Aí surgiu amebas, que dá amebíase. A amebíase ela vem de uma água parada, certo? Nessa água parada, quando você toma, ela pode te dar disenteria.
Então ela vem da ameba, certo? Que ela vem num grupo, certo? Que são os rizópodes e sarcodíneos. E eles têm pseudopodos. O que é pseudo? Pseudo na biologia significa falso. Podos significa pés. Então ele tem falsos pés para a locomoção. Tem essa daqui que é como um flagelado, que é o tripanossoma, ou a leishmania, que causa aquela doença no cachorro, né? A leishmaniose. Pois é, ela tem um flagelo para se locomover. Aqui nós temos um paramécio, que é um outro ser formado por cílios. Esses cílios servem para eles detectarem o alimento que está próximo. E nós temos os plasmódios, né, que causa até aquela doença do pombo, né? Aí eles podem viver em água doce. A reprodução pode ser assexuada e sexuada. Tá aqui, ó, de conjugação, ó, bem direitinho, ó, eles se juntam, depois eles formam mais dois. Essa daqui é a de bipartição, eles vão se dividindo, ó. E a de esporos são aquelas ali. Né? Esporanja é quando eles soltam o esporozinho. Então a sexuada é essa, sexuadas são essas. E eu acho que só daqui. Morfologia são eucariontes. Nutrição são heterotrófos, difusão e unicelulares, né? E multicelulares, como a gente viu. Ok? Próximo. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? De alguns tipos do reino protista. Nós temos a giardia, certo? Nós temos o microsporo, certo? Então são alguns que eu trouxe para vocês verem que pertencem a esse reino. Ele é um reino simples, é o reino dos primitivos. Foi o primeiro reino com a célula eucariótica, certo? Próximo. Aí vamos chegar ao reino dos fungos, é o último, né? Então, o reino dos fungos, que é o reino dos cogumelos, eles são unicelulares, multicelulares, como eu falei, são agentes que ajudam na decomposição. Eles produzem uma substância chamada penicilina, que é muito bom para se defender da bactéria. Vocês sabiam que a penicilina, ela que é feito um medicamento chamado tetracilina, que é o combate com a bactéria. Então, quando o fungo está lá, ele devora aquela bactéria, certo? Através da penicilina. Mas a gente não pode tomar muita penicilina, porque a bactéria ela pode se fortificar e criar uma superbactéria. Por isso que quando você está doente com uma bactéria, vá ao médico. Não fique tomando remédio receitado na farmácia ou se automedicando, para não criar uma superbactéria. Então, temos as leveduras, né, que servem para fermentação, né? Tem parede celular, quitina, como eu falei. O vacúolo, que é aqueles bolsões de água que eu já falei. E ela já é uma célula eucariótica. Aí, ó, o tipo de respiração, né? Aeróbio e anaeróbio. Então ele pode precisar tanto de oxigênio como não oxigênio para respirar, né? Nós temos aqui também o cogumelo. O cogumelo tem essa estrutura, só que o cogumelo é o que está embaixo, que é o chamado micélio. O grupo dessa ramificação aqui é o micélio. Aqui, no caso, é a parte reprodutora do cogumelo. E aqui nós temos as hifas. Temos hifas juntas, onde o material genético fica espalhado sem divisão. E nós temos também as hifas septadas. Então, cada divisão fica um material genético. Certo? Eu espero que vocês tenham assistido aquele vídeo que eu passei de um documentário do Fantástico, que é muito bom. E eu espero que vocês assistam. Está também disponível lá na plataforma do Google Classroom. Certo, pessoal? Aí eles dividem em quitridiomicetos, que são os pequenos, zigomicetos, que são um pouquinho maiores, aglomicetos, que são os pequenininhos cogumelos, né?
E os grandões que são Basidium homicetus, certo? Eu acho que as características principais eu falei aqui. Ok, meu povo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí aqui nós temos, ó, um desenho com a família de cogumelos, certo? Ó, o bolo de pão, né, que eu falei, que dá também laranja e outros seres. Nós temos aqui, ó, um Basidium homiceto, um Zygon homiceto, que são esses mais pequenininhos, certo? Aí então assista aqueles vídeos que eu mostrei para vocês. Respondam a atividade para me dar nota. Se colocar um ponto, eu não considero como atividade feita, viu? Então não adianta colocar só o nome e o pontinho lá, como eu já peguei muitas atividades, eu não considerei. Quem perde nota é você, tá certo? Então desde já eu agradeço, né? Então, que tenham um excelente final de semana vocês. Não deixem de fazer as atividades, já falei que estão nas plataformas. E um beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um na vida de vocês, né? A família de vocês. Evitem de sair de casa, de se aglomerar, porque está aumentando a infecção, né? A contaminação viral, né? Então vamos ter prudência, meu povo. Tá certo? Então, qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp. É só me procurar que eu estou para atender vocês. Tá certo, galerinha? Até mais. Até a próxima aula. Não deixe de fazer as atividades, meu povo. Tudo de bom.